Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de um especialista de infraestrutura e energia, no caso, o profissional Luiz Carlos Montenegro, especialista de infraestrutura e energia da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, com quem nós passamos a conversar agora. Luiz Cláudio, você, com essa expertise que você tem e esse olhar que você tem sobre nossas potencialidades de infraestrutura e o que existe de demanda hoje, já digamos assim, inventariada pelo sistema industrial, nós temos que realizar, nós temos que realizar promessas que existem ou temos que delinear novos eixos de infraestrutura? Nós fizemos um trabalho grande agora, recente, de fundamentar todas as nossas defesas nessa área. E eu estou convicto de que a gente tem oportunidades com a infraestrutura que está aí. Então, a primeira oportunidade, sempre que a gente fala de planejamento de infraestrutura, o primeiro movimento é usar o máximo da capacidade que você tem. Quando você esgota essa capacidade, aí você pensa numa expansão do que você também já tem. Só quando isso está esgotado nessas alternativas, é que você pensa em novas infraestruturas. Porque a infraestrutura é um investimento alto, com um impacto importante, e você planeja para horizontes muito longos, Então, eu acho que nós ainda estamos num papel de aproveitar melhor as capacidades do que a gente tem e de expandir o que a gente tem, As alternativas sempre de novos eixos, novos projetos de infraestrutura, elas existem, mas elas têm que ser pensadas um pouco nesse contexto. Nós temos a capacidade instalada já plenamente ocupada? Em alguns casos, sim. O problema é que nós estamos falando de sistemas, São sistemas de transporte que integram sistemas logísticos, e aí o gargalo está no ponto de menor capacidade. Então, o nosso olhar está sempre no gargalo, Então, a gente tem gargalos que a gente precisa superar. E acho que é esse que tem que ser o nosso foco principal, é de superar esses gargalos, porque aí a gente faz com que o sistema possa desempenhar o máximo que ele tem em potencial para desempenhar. E os gargalos são acessos ou já os pontos, os terminais de escoamento e de emissão das cargas? Pois é, quando a gente olha na infraestrutura logística do Estado, a gente percebe, historicamente, alguns momentos. Neste momento, especificamente, nós estamos com uma infraestrutura portuária, eu digo, bem resolvida. A gente tem projetos portuários muito maduros e que dão para a gente uma capacidade extraordinária. Então, a gente já tem um parque portuário importante, e nós temos o Porto Tubarão, nós temos agora a retomada do Porto Iumbu, com a retomada da Samarco, a gente tem Porto Céu funcionando lá em Aracruz, a gente já tem a estrutura do Porto de Vitória. Então, nós temos portos importantes. Ali em Tubarão, você tem Praia Mole. Então, você tem uma infraestrutura portuária importante já no Estado, que essa parte fica mais tranquila, é uma parte mais tranquila de trabalhar. Mas a gente tem algumas questões sobre acesso importantes. Eu acho que a gente pode olhar para os dois principais modelos que a gente tem, que é ferroviário e rodoviário. Ferrovia e rodovia. Na ferrovia, nós temos dois desafios. Um que nos conecta ao centro do país, a gente tem metade desse problema resolvido, porque a ferrovia Vitória-Minas é uma ferrovia do século XXI, é uma ferrovia com uma capacidade importante, ela é uma ferrovia com dedicação ao minério, mas que tem capacidade suficiente, mais do que suficiente, para transportar qualquer tipo de carga e com um nível de serviço altíssimo. Mas da ligação de Belo Horizonte até o Triângulo Mineiro, até avançando um pouco mais para Goiás, a gente tem uma ferrovia do século XIX. Uma precária. Muito precária. Essa é uma ferrovia com velocidade média de 12 km por hora. É uma ferrovia que no trecho de serra, e tem uma serra importante que a gente chama de Serra do Tigre, você precisa de 5 locomotivas para puxar um comboio. Então o custo é muito alto, a velocidade é baixa, então o desempenho é muito ruim. Isso diminui a competitividade da gente. Então a gente tem um desafio no gargalo, que é como é que a gente transpõe essa ferrovia, como é que a gente
faz uma variante a essa ferrovia. Essa é a Centro-Atlântica, né? A esse trecho de serra. Essa é a ferrovia Centro-Atlântica. Hoje é a maior concessão ferroviária do país, mais de 7 mil quilômetros. Mas tem esse trecho que forma o corredor Centro-Leste, que nos liga por ferrovia. Mas então a Centro-Atlântica, ela é que vai de Uberlândia até Belo Horizonte ou você incorpora aí a Estrada de Ferro Vitória Minas? Não, a Vitória Minas é uma outra concessão. Outra concessão. É uma outra distinta. concessão. Tá. Então são 7 mil quilômetros só de... Essa concessão, ela se desdobra em vários trechos do país. Tá. Né? Então, esse corredor, que é o corredor mais rentável da concessão, é o corredor Centro-Leste. Mas ele tem um problema sério nessa ligação e que a gente tem assim, defendido muito que precisa de investimentos nessa correção ali. Ali é escalar a serra ou contornar a serra? Até mais do que contornar, é fazer uma variante, um trecho de 400 quilômetros que a gente propõe que seja construído, mas o potencial que esse corredor tem quando se conecta aos portos viabiliza plenamente. Mais do que viabiliza. Assim, nós vamos falar de um potencial até 2035 só do agronegócio de 26 milhões de toneladas de carga. Assim. Então, realmente nós estamos falando de um volume muito grande de carga, viabiliza mais de um porto. Assim, hoje a movimentação toda do Porto de Vitória é 6 milhões de toneladas. Então, assim, nós estamos falando de 26 milhões que se viabilizam com esse investimento. Então, é um investimento viável e que a gente consegue resolver um primeiro gargalo. Um segundo gargalo que a gente tem de acesso, está ainda na ferrovia, é a questão da conexão litorânea. E aí existe um projeto, que é um projeto chamado Estrada de Ferro 118, que originalmente ele liga Vitória à capital do Rio de Janeiro, Vitória ao Rio de Janeiro. Mas esse projeto ele foi desmembrado e a gente ficou com um trecho no Espírito Santo e um trecho no Rio de Janeiro. Você tem 2 pontos aí importantes de conexão. Quando a gente olha pelo Espírito Santo, estamos falando da ligação da Grande Vitória até Presidente Kennedy, que tem um projeto de porto importante. Fronteira que é o Porto Capixaba. Central. Isso. E quando a gente olha pelo Rio de Janeiro, a ligação do Rio de Janeiro até o Porto do Açu, né, que também é um projeto importante. Então, essa conexão no Espírito Santo, ela é um ponto importante. A gente já conseguiu uma parte importante dela, que é a ligação até Anchieta. A continuidade disso, para ligar até Presidente Kennedy, é um desafio que a gente precisa superar. A gente precisa encontrar modelos que atraem investimentos e que definam esse eixo importante. Mas a perspectiva aí sempre é de uma PPP, então, ou não? Hoje o setor ferroviário está passando por um modelo que o Porto passou. Portos, em geral, eram ativos públicos e eram todos explorados de maneira pública. Hoje você já tem a alternativa de portos privados outorgados mediante autorização. Então, qualquer privado pode levar um projeto ao governo de um trecho ferroviário. Isso em portos já acontece desde 2013, isso já é uma realidade. Antes de 2013, para você construir um porto privado, você precisaria ter a sua própria carga. Eu costumo comparar com... Um doméstico, né? O modelo que aconteceu com o transporte de aplicativos, por exemplo. Sim. Você não podia pegar um carro seu e fazer transporte de passageiros, né? Assim, isso é um conceito que foi amadurecendo. Em portos, a mesma coisa. Só podia construir portos se você tivesse sua própria carga. É o caso do Porto Tubarão. A Vale tem o minério e constrói seu próprio porto. Né? Ou era a celulose. Celulose, aí você podia ter portos privados. Hoje você pode ter portos privados movimentando cargas de terceiros. Então esse movimento começou em 2013 de portos e agora, recentemente, esse movimento passou para ferrovias. Então, assim, é possível fazer um investimento privado na ligação de Anchieta até Porto Central, mas você também pode fazer um projeto público, como pode fazer também uma parceria público-privada. Assim, os modelos estão abertos, é possível pensar uma estratégia para romper esse desafio. Né? Isso caminha junto. Assim, o porto vai ter o tamanho à medida que a gente conseguir a ferrovia. A mesma coisa acontece quando a gente falou do corredor Centro-Leste, na ligação, né, desde Uberlândia até o Espírito Santo, porque esse corredor ele chega em Tubarão e uma ramificação que chega em Aracruz, né, em Barra do Riacho. E aí a mesma coisa lá. Você tem o Porto de Barra do Riacho, que agora é concedido à iniciativa privada, né, e você tem um projeto ali do Porto da Imetânia, que são 2 projetos importantes, que também dependem, ou que o tamanho do porto, o potencial do porto vai estar associado ao acesso. Capacidade de acesso. Isso, ao acesso. Então, se a ferrovia tem todo esse potencial de atração de cargas,
o porto vai ter o tamanho para ter condição de receber essas cargas. E o braço, e o eixo rodoviário? Pois é, quando a gente olha os desafios rodoviários, também dois muito parecidos, assim. Uma conexão com o interior, que é a BR-262. Okay. A BR-262 tem uma dificuldade importante, porque é um trecho de serra com uma obra complexa que, em geral, traz riscos e traz desafios importantes. E a gente precisa, assim, certamente o modelo para resolver ali e conseguir os investimentos para duplicação e ampliação da capacidade dessa rodovia passa por um arranjo e a construção de um modelo de parceria público-privada, assim, de alguma forma. Que você tenha, talvez, num primeiro momento, mais investimentos públicos e depois consiga atrair o interesse privado. Mas hoje a gente está numa disputa, uma discussão sobre como é que a gente atrai o interesse do investidor privado para essa construção. Isso é uma discussão que já há uns 10 anos, né, a gente está discutindo isso, tentando atrair investimento privado. Então, talvez, e a gente tem discutido muito isso, como é que a gente pensa um modelo público-privado que permita também superar esse gargalo. E na questão litorânea é a BR-101, né, que já tem um trecho sul duplicado, já bem avançado, mas a gente tem um desafio da duplicação do trecho norte. E principalmente esse desafio por questões ambientais. Assim, a gente tem que superar um trecho da reserva, né, da reserva ali de Soretama, e essa discussão demorou muito tempo. E nesse momento acho que a gente está conseguindo chegar numa equação. Aí você tem os acessos equacionados. Você teria uma BR-262 duplicada, uma BR-101 duplicada, uma ferrovia do século XXI nos ligando até... E os portos abastecidos? Os portos abastecidos por rodovia e por ferrovia pelo litoral. E portos importantes, né? Projetos importantes de portos que a gente tem. A presença hoje é a do especialista de infraestrutura e energia da Federação das Indústrias, Luiz Cláudio Montenegro. A gente volta já. Voltamos com a presença do especialista de infraestrutura e energia da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, Luiz Cláudio Montenegro. Luiz Cláudio, você falou, você fez para nós essa bela explanação e contextualização da questão da infraestrutura, né, da estrutura viária, da estrutura de acesso a essa bela aparelhagem portuária que nós temos, talvez uma das mais singulares do Brasil, talvez a maior, né, do Brasil, né? Depois de completada, eu acho que ela vai ser... É uma das maiores. Das maiores do Brasil. E eu diria o seguinte, que é uma coisa importantíssima, assim, é um fator importantíssimo para esse momento que nós estamos vivendo mundial. São os portos mais preparados para receber os mega navios. Os grandões. Então a gente, inclusive, defende que os corredores que chegam no Espírito Santo, o corredor Centro-Leste, né, é um corredor verde por natureza, assim, porque usa a ferrovia, nós estamos numa posição estratégica para cabotagem e a gente pode usar navios de grande porte, assim, a Vale já usa os navios, Vale Max, né, e a gente consegue, então... Baixo uso de combustível reduzir a emissão, fretes menores e com menor emissão de carbono. Você falou emissão de carbono, a emissão de carbono está ligada à combustão está ligada à energia. E você também se debruça sobre essa questão da matriz energética? Sim. Como é que está a nossa matriz nossa aí? Nós temos perspectiva de ter uma energia verde, nós temos condições de implementar de fato nosso potencial fotovoltaico, exceto o eólico. O eólico me parece que nós somos tímidos, só no norte do estado que a gente tem somos tímidos ainda, mas temos um potencial enorme. Hoje, a última fronteira da produção de energia eólica é o que a gente chama de eólica offshore. Lá fora. Isso, você faz no mar, né? Você tem uma questão de planejamento para cuidar, porque nós temos um setor portuário ativo, né, com muito movimento. Você tem que compatibilizar essas questões com a produção de energia eólica. Mas há um potencial enorme. Elas acionam as turbinas lá fora e transmitem para dentro, para a terra, é isso? Transmite, você faz a transmissão, né, para a terra. E assim, a vantagem é porque você tem ventos mais fortes, né? E o impacto é menor. Então, assim, a última fronteira para discussão é essa. E a gente ainda não tem um mapeamento definitivo sobre o potencial eólico que a gente tem no Espírito Santo, das questões offshore, mas nós estamos revisando o nosso mapa eólico em terra, né? E hoje, assim, nós temos um mapa eólico antigo,
Mas hoje já se fala em aspectos construtivos e tecnologia para alcançar altitudes muito maiores, para buscar o vento. Então esse potencial cresce muito. Então o Espírito Santo tem um potencial enorme de energias alternativas de todos os tipos. Você tem uma incidência solar muito forte, você tem uma possibilidade grande de energia fotovoltaica, né, o uso da energia solar, você tem a energia eólica, muito importante, mas a gente defende na indústria uma primeira transição, que é o seguinte: o gás. O gás natural é esgotar essa disponibilidade. Potencial enorme. Então, assim, é considerado uma primeira transição, porque você tem uma energia muito mais limpa do que a do petróleo. E nós temos uma disponibilidade enorme de gás no Espírito Santo. A gente produz muito mais gás do que a gente consome. Então, nós temos condição de ser autossuficientes no gás. Para isso, há questões de infraestrutura também a serem resolvidas. A gente precisa fazer com que esse gás chegue até o consumo, né? O principal consumo, assim, os dois principais consumos é a produção de energia mesmo, em usinas termoelétricas a gás, e a indústria. São os dois grandes consumidores de energia a gás. E a gente precisa fazer com que esse gás chegue, inclusive para os consumidores também, né? Para a pessoa física, né? Para as famílias que consomem. Mas esses mercados têm um grande potencial. E há uma questão de infraestrutura que a gente precisa resolver. Hoje nós temos uma possibilidade, que é uma oportunidade enorme para o Espírito Santo, que é a abertura desse mercado. Esse mercado, como nós falamos ainda, a questão de portos, agora ferroviária, mas também o setor de gás passou por uma mudança do marco legal e hoje qualquer um que queira construir seu próprio duto de gás para trazer gás diretamente pode fazer, né? O consumidor independente, é o mercado livre, isso pode acontecer. Antigamente a gente ficava refém de um contrato de concessão de uma distribuidora de gás em cada estado. Aqui a gente tem uma distribuidora de gás e a gente teve um momento importante dessa distribuidora de gás, dessa concessão, que foi a renegociação que aconteceu no passado recente agora, uma renegociação dessa concessão e a gente pôde colocar essa concessão já no modelo do novo mercado. Então o Espírito Santo foi um dos primeiros estados do Brasil a sair. Nós saímos com o marco legal estadual antes do marco legal. Senhor Natália, essa democratização de acesso já está suficientemente informada essa comunidade produtora de empreendedores? Tá, mas a gente ainda, no Espírito Santo, está dando os primeiros passos. Hoje o nosso único fornecedor de gás é a Petrobras, né? E você tem outros estados, por exemplo, a Bahia já tem mais de 9 fornecedores de gás. Então, assim, nós precisamos ampliar esse mercado de fornecimento. Como é que a gente pode ampliar o fornecimento de gás? Com o gás que a gente explora, tanto em terra, que é o gás explorado onshore, que no Espírito Santo é cada vez mais importante, né? Já teve uma importância muito grande da exploração onshore no Espírito Santo no passado, começou ali em São Mateus, e uma exploração importante. Isso, ao longo do tempo, foi perdendo a produtividade, assim, a Petrobras foi investindo cada vez menos nisso. E hoje, com os desinvestimentos da Petrobras, você tem a entrada de novas empresas nesse mercado que estão dando uma nova reconfiguração e um potencial enorme dessa produção de gás. Então você tem a produção importante de gás em terra, você tem uma produção importante de gás offshore também, muito importante no estado do Espírito Santo, você tem reservas importantes e você tem uma produção importante, e você pode trazer gás importado, que é o gás liquefeito que chega por navios, nesse conjunto de portos que a gente tem. O que a gente precisa trabalhar é fazer com que essa infraestrutura, assim como a infraestrutura logística, a gente trabalha para uma conexão disso, a gente precisa fazer com que essa infraestrutura seja conectada. Hoje a gente tem... A gente traz gás ainda da Bolívia? A gente traz da Bolívia, mas assim, o gás nacional depende muito da Bolívia. Mas o gás que circula no litoral... O principal gasoduto, que é o Gazene, ele sai do Rio de Janeiro, passa pelo Espírito Santo e vai até a Bahia. Ele passa aqui no nosso litoral. Então, nós podemos receber gás do Rio de Janeiro, da Bahia, mas o mais importante, nós produzimos muito mais gás do que nós... Temos superávit. Nós conseguimos consumir. Então, a gente tem superávit de gás, a gente não precisaria importar gás, mas a gente tem que estar preparado para isso. Agora, se também o mercado for favorável à importação, a gente tem portos que
que a gente consegue trazer esse gás a um processo no porto que a gente chama de Mas só um detalhe, só para entender do ponto de vista do interesse do leigo, né? O que poderia fazer a gente insistir em importar gás a partir do momento que a gente tem essa sobeja disponibilidade de gás aqui? Processamento, algum tipo de processamento? Para quem consome, o ideal é você ter competição. Sim, assim, com certeza. Se tiver competição, os preços caem e aí você consegue negociar isso bem. Dei o exemplo do caso da Bahia. Na Bahia, provavelmente, o gás da Petrobras é o mais caro de todos os fornecidos lá. A gente aqui só tem ele. Então, assim, à medida que a gente tiver mais competição no estado, a gente vai ter. E a competição pode vir de qualquer lado. Pode vir do gás. Hoje o gás importado é muito caro. Né, por conta da guerra, o gás importado hoje está muito caro. Você tem ali, a Rússia é um dos principais produtores de gás do mundo e esse problema da guerra afeta os preços com força. Então, assim, a gente, num mercado diferente, em que essa importação seja vantajosa, é mais um fator competitivo. Essa transição de modelo, para começar a deixar uma economia, um modelo de energia mais... migrar para um modelo de energia mais limpo, ela tem que cumprir uma etapa. Primeira transição para o gás, para depois, na sequência, as outras alternativas e fontes, ou você pode fazer isso concomitantemente, simultaneamente? Você está desenvolvendo gás, mas ao mesmo tempo tem o que poderia, inclusive, dar uma opção de industrialização para nós, se a gente tivesse a tecnologia aqui, que era fabricar as placas fotovoltaicas aqui, né, em vez de importá-las. Perfeito. A gente chama, por exemplo, essas tecnologias de energia eólica e energia solar, né, fotovoltaica, são tecnologias já consolidadas. Assim, o mundo já não considera isso inovação. Inovação. Isso é tecnologia consolidada e a gente pode aproveitar. A gente precisa resolver algumas questões de regulamentação disso, de planejamento disso, mas o potencial está dado e tudo depende de políticas que incentivem isso. O Brasil tem uma vantagem enorme, assim, porque nós temos uma matriz que usa recursos renováveis muito importante. Assim, o mundo vai falar em metas de 15% de energia renovável. Nós já temos uma matriz com 45% de energia renovável no Brasil, porque a gente usa muito energia hidrelétrica, mas a gente tem crescido muito o uso dessas energias alternativas, fotovoltaica e eólica, tem crescido muito, bioenergia, tem crescido muito. O Espírito Santo, ele tem uma condição desfavorável no panorama nacional. A gente tem uma matriz que usa muito carvão, e aí nós não temos esse mesmo percentual nacional, a gente tem 25%, alguma coisa assim, de energias renováveis. Então, assim, para o Espírito Santo há um potencial enorme de usar todas elas. O que a gente tem insistido no gás é que você não pode abrir mão dessa etapa, que é uma etapa que está aí, nós já produzimos, nós só precisamos conectar isso com infraestrutura para consumir. Mas, assim, certamente essas coisas têm que caminhar junto. Hoje se fala como inovação do uso do hidrogênio, né? Então, assim, essa discussão já está sendo feita. Inovação, mas o hidrogênio era usado logo depois da Primeira Guerra, né? Para mover automóvel. Hoje, assim, porque como você tem países importantes, compradores, né, de hidrogênio, você estimula o mundo inteiro a se desenvolver nesse sentido também. Então a gente tem potencial importante aqui também. Luiz, agora você desenha para nós um quadro assim bem né, róseo, porque por todas essas perspectivas. A gente sabe que não basta ter o recurso ali cravado, ele tem que ser trabalhado e transformar a potência em ato, digamos assim, né? Uhum. Como é que é a interlocução, digamos assim, e você, como a autoridade que fala pela FINDES, que orienta a FINDES nesse processo, como é que é essa interlocução com o setor público, que é um protagonista determinante, porque muito de solução é cogitada, identificada, mas falta às vezes a determinação e a disposição do agente político em implementar aquilo que o empreendedor vislumbra e até traz para ele mastigado. Não, perfeito. Assim, eu acho que nós estamos num momento muito bom. Assim, a gente hoje tem uma condição muito melhor de fazer uma discussão sustentada pela técnica. Antigamente tinha menos isso, assim, você movia mais pela intuição, assim, parece que vai funcionar. Hoje a gente intuição consegue... e lobby. Assim, e a gente como um estado pequeno, você tem mais dificuldade de discutir com, assim, até outro dia a gente estava discutindo assim, se fosse
para discutir por pressão econômica, assim, todo investimento seria em São Paulo, né? Assim, então, mas como a condição técnica hoje é um elemento importante no debate, todo investimento tem um controle importante, tem instituições de controle importante, então o debate técnico ele fica cada vez mais importante. O que nós temos que fazer é nos preparar tecnicamente para o debate, porque isso que a gente falou se sustenta tecnicamente e a gente precisa demonstrar isso. Então, a federação tem investido muito em preparar todos os elementos necessários para... Produzir embasamento, né? Para se inserir na discussão. E isso tem permitido a gente fazer um diálogo muito produtivo com o ente público, né? No Espírito Santo, certamente, a gente tem um diálogo muito próximo com o governo estadual, com os governos municipais, e no governo federal, a gente tem se inserido bem. Eu costumo dizer o seguinte, a gente demorou um pouco, e isso traz algum grau de dificuldade, mas eu acho que a gente tem produzido elementos tão robustos que mesmo tendo saído um pouquinho atrasado, a gente está conseguindo se inserir. Então, eu dei o exemplo aqui da ferrovia. Hoje a gente tem um Plano Nacional de Logística, né? E o Plano Nacional de Logística não considerava esse investimento, por exemplo, na variante da Serra do Tigre, ali, que forma o corredor Centro-Leste. Hoje, isso está inserido lá, ainda não como um projeto do governo, mas como um projeto proposto pela sociedade, porque a gente conseguiu levar elementos suficientes. Falei aqui do gás, a gente tem 2 dutovias de gás planejadas para o Estado, uma ao norte e uma ao sul, que estão no planejamento da empresa de planejamento energético, da EPE, do Ministério de Minas e Energia. Então, a gente saiu um pouquinho atrás, mas com a robustez dos elementos que a gente está conseguindo construir, a gente está se inserindo muito bem nesse debate, estamos conseguindo bons resultados. Quero agradecer, Luiz, sua presença, sua disponibilidade de estar conosco aqui compartilhando essas informações todas. Eu que agradeço, fico sempre à disposição para esse debate importante. A presença hoje do especialista de infraestrutura e energia da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, Luiz Cláudio Montenegro. Até amanhã. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.